Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Responde uma coisa, você já parou aí para pensar acerca da sinceridade e da honestidade? Já? Eu tenho pensado nisso ultimamente. Nossas falas e atitudes, elas estão aí permeadas pela sinceridade e pela honestidade. Sabe aquele filho que diz aí para a mãe: "Ô mãe, não foi possível preparar o jantar porque o gás acabou." Isso é um fato, não é? Isso é algo que realmente aconteceu. Mas ele não informa que o gás acabou às 9 horas da manhã. Dava tempo para comprar até um caminhão inteiro, né? Se você tiver dinheiro, obviamente. O dicionário vai dizer aí que sinceridade é definida como a expressão externa de sentimentos e pensamentos alinhados com a realidade vivida pela pessoa. Essa definição tem implícita a ideia de interação com os outros, uma vez que a sinceridade é avaliada na medida em que o eu é representado de forma verdadeira e honesta perante os outros. Então a gente pode pensar aí que sinceridade, ó, é a virtude de quem comunica e age de acordo com a totalidade de seus sentimentos, crenças, pensamentos e desejos. Sinceridade é utilizada para definir um traço de caráter ou mesmo a personalidade de uma pessoa. A palavra sinceridade, ele tem origem aí no latim, né, sincera, que significa sincera. Sincera. As panelas aí de barro, né, elas eram feitas, né, em uma única peça. Porque se não fosse assim, né, ela poderia vazar. Mas às vezes aquela peça rachava. E aí eles colocavam aí uma cera para esconder aquela rachadura. Mas a panela não servia, vazava a água. Ou alguns escultores, né, em Roma, não tão qualificados, né, usavam aí a cera para disfarçar as imperfeições das suas esculturas, ou no próprio móvel, né, de madeira. Aí, Wikipédia, viu? Essas informações estão lá. Sinceridade, sem máscaras, sem cera. Posso perguntar uma outra coisa a você nesta noite? E diante de Deus, temos nos apresentado diante dele com sinceridade e honestidade? Sem máscaras, sem cera? As perguntas, né, lançadas diante do trono de Deus, ou as nossas orações, são feitas porque queremos de fato ouvir o que ele tem a nos dizer com o coração disposto a obedecer? Aquilo que diante de Deus, né, nós falamos aí, afirmamos que queremos, de fato queremos? É sincero? Bom, se o que você tem pedido a Deus aí é de fato para servi-lo melhor, se é para a glória do nome dele, ouça a voz dele. E o que ele disser para você fazer, faça. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com você, com vocês, né? Nesta noite. É um texto conhecido,
Você vai encontrar aí nos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles vão falar acerca disso, e hoje eu vou fazer a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18, que nos diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Qual era a pergunta dele? O que era necessário fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pai, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Eu li até o verso de número 30, né? Li de 18 ao 30. Esse aqui é um texto conhecido, né? Como aí o jovem rico, não é? O mancebo rico. E que, olhando para o texto, nós percebemos aí a conversa, né? Jesus está falando lá com os seus discípulos, né, acerca de como as pessoas deveriam receber o reino de Deus, né? Você vai ver os versos anteriores, eles vão falar acerca disso, né? Dizendo aí que para você, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aí, ouvindo aquela conversa, né, aparece aí no texto esse jovem, esse homem de posição, como diz aqui Lucas, né? Certo homem de posição perguntou-lhe. E aí note que ele começa essa conversa com Jesus, chamando Jesus de bom mestre. Bom mestre é a saudação que ele dá para Jesus e faz a pergunta. E qual era a pergunta? A pergunta é: que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se você parar para pensar aqui, você vai ver que aquele homem tem uma dúvida. Será? O que ele deseja? O que é importante na sua vida? Será que é herdar a vida eterna? Mas esse é o questionamento. É isso aí que ele apresenta diante do Senhor Jesus. E vai e o chama de bom mestre. Essa saudação, né, apesar de aos nossos olhos não parecer nada demais, bom era um termo que era referido sempre a Deus, nunca entre os iguais. Então aquele homem olha para Jesus e o chama de bom. Um elogio extremo.
talvez, né? Aqui ele pensasse aí que receberia uma saudação à altura daquela que ele fez. Era um homem que se aproxima de Deus, mas que tinha aí uma visão muito própria de si, muito segura de si. Era alguém que achava que vivia diante de Deus de forma honrosa, que vivia aí honradamente. Jesus não recebe aí aquele elogio, não. Por que você está me tratando dessa forma? Só existe um bom. Deus. Nenhum homem aqui pode ser bom. As nossas justiças diante de Deus, nenhum valor. A nossa bondade diante de Deus, meus irmãos, não somos bons, não há um sequer. Mas Jesus continua conversando com ele. E aí vai dizer, olha, você sabe aí os mandamentos? Note que Jesus não fala os 10 mandamentos. Ele faz aqui um recorte de alguns mandamentos e diz para ele, olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra aí teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. E quando ele começa a ouvir aquilo, parece que ele vai se alegrando, né? Poxa, Senhor, desde muito cedo eu tenho observado tudo isso. Já me tornei aí um expert nessas coisas. Deixa eu abrir aqui um parêntese, né, para dizer, com esse ensino, Jesus não está dizendo que cumprir os 10 mandamentos é algo que vai nos dar a vida eterna. Se assim fosse, ele teria feito aí uma lista, né? Um checklist dos 10 mandamentos. Vamos lá, o primeiro, o segundo, o terceiro, como é que você está? Vamos ver aí qual é a sua nota. A lei nos mostra que de fato nós somos pecadores. A lei faz isso. É a lei que vai nos mostrar aí que aquilo que nós estamos fazendo é errado. É um erro. Mas ele olha e diz, olha, eu vou tirar 10 agora. Vou tirar um 10 nessa história, nessa prova, nessa avaliação. Vou sair daqui com louvor, aprovado. Jesus olha para ele e diz assim, olha, uma coisa ainda te falta. Mateus vai dizer, se queres ser perfeito, se você tem intenção aí de ser perfeito, você precisa entender que está lhe faltando uma coisa. Não é só uma coisa dentre muitas coisas, mas é a coisa que te falta. Você precisa fazer aí uma reavaliação na sua vida. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Então, Jesus está dizendo que para a gente ser salvo, nós precisamos nos tornarmos pobres. Jesus está dizendo, então, que se nós quisermos herdar a vida eterna,
Nós precisaremos aí viver pobres. E aquilo que nós temos, devemos repartir com os outros. Não é isso. Não é isso. Jesus não está condenando aqui nenhum tipo de riqueza. E Jesus também não está dizendo que nós devemos aí repartir, dar aos pobres e viver numa miséria. É claro que nós precisamos administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. É claro que se está na minha mão abençoar e eu não faço, e eu retenho, eu pego. É claro que eu preciso aí na minha vida como cristão praticar as boas ações, mas nenhuma boa ação vai me levar aos céus. A questão aqui é outra. Aqui é onde esse rapaz coloca a sua confiança. Quem é de fato o seu Deus? Aquele jovem, ele tinha um Deus na sua vida. Aquele jovem tinha um tesouro. E esse tesouro não era Deus, eram as suas posses. Esse jovem não era orientado por Deus, ele era orientado pelo seu dinheiro, por aquilo que ele tinha. E é por isso que Jesus está dizendo que ele precisa abrir mão disso. Precisa abrir mão daquilo que ocupa a primazia no seu coração. Qual foi a resposta? Diz o texto que ele fica muito triste, porque ele era riquíssimo. Porque era riquíssimo. Qual é a pergunta inicial? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Parece que herdar a vida eterna é algo importante, mas não é. Existia algo no coração daquele rapaz, daquele jovem, que ocupava o trono, o centro da sua vida. As palavras e as ações, elas não caminhavam numa mesma direção. Aí Jesus faz aqui. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Na Palestina, o camelo era o maior animal e o fundo de uma agulha o menor orifício. Alguns vão dizer que esse fundo aqui da agulha eram portas, né? Pequenas portas, né? Da muralha de Jerusalém, onde um camelo só conseguia passar se tivesse abaixado. Mas sendo uma coisa ou outra, né? O fundo de uma agulha era o menor orifício. E a dificuldade ou a impossibilidade de um camelo passar os discípulos vão dizer, olha, quem é que pode ser salvo então? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aquilo que é impossível para o homem, isso é possível para Deus.
O que o Senhor, o que Deus precisava fazer para a salvação do homem, Ele fez. Agora o homem precisa dar uma resposta positiva à salvação que Deus preparou. Precisa haver no coração do homem uma mudança. A pessoa deve experimentar uma mudança de administração para que possa conhecer a Deus e viver com Ele. Precisa entender que nós só conseguimos entrar no reino de Deus pela graça de Deus. E você precisa se quedar diante disso, se curvar diante da graça. E a condução da sua vida precisa estar nas mãos dele. Os discípulos vão dizer: Senhor, olha, nós fizemos isso, viu? Nós deixamos a nossa casa e nós te seguimos. Jesus diz: olha, vocês vão receber muito mais. Nesse tempo presente. Vão receber aí uma família numerosa de salvos, para chamarem de irmãos, de pais, de mães. E no mundo por vir, eu asseguro vocês que quem viver comigo aqui, viverá comigo na eternidade. Texto lindo, né? Leia aí mais uma vez o texto. Né? Agora deixa-me perguntar uma coisa, você ainda, né? Mais uma coisa. O que é de fato valioso para você, para mim? Quando nós nos apresentamos diante de Deus, os nossos diálogos expressam o que de fato? As coisas que nós estamos aí fazendo, nós estamos fazendo aí à espera de aplausos, de recompensas, de elogios. As coisas aí que nos apegamos como o bem mais valioso para as nossas vidas. Será que é de fato o Senhor? Ou será que existem coisas valiosas para nós, que nós não queremos abrir mão para seguir Jesus e cumprir a sua vontade? E quando eu digo de coisas valiosas, eu não estou falando somente de dinheiro, não. Há pessoas presas a sentimentos. Há pessoas presas a tristezas. Há pessoas que esperam que Deus conceda tempo ou solução de problemas e ficam presas a isso. Mas deixe-me me perguntar, o tempo que você deseja é de fato para Deus? O problema é que você pede solução é para servir melhor o Senhor? Sério? É mesmo? O que tem impedido você de ser perfeito, né? Segundo aí a fala de Mateus, capítulo 19, ele vai falar, Mateus 19 fala acerca desse mesmo texto. O que é que te falta? A vida eterna é o que de fato você almeja? Vou perguntar outra vez. A vida eterna é o que de fato você almeja? Veja então onde está o seu coração. O que de fato você não tem aberto mão. Será que as nossas falas estão cobertas aí com sinceridade?
É sincero? É honesto? É honesto? Lembra do menino que não fez o jantar porque o gás acabou? A fala era verdadeira, o gás havia acabado. Mas o jantar não foi feito, não foi por falta de gás. Se livre das amarras. Vou dizer outra vez para você, se livre das amarras. Se de fato o que é importante para você é herdar a vida eterna. Livre-se dessas amarras e siga a Jesus. Sim, irmã Maria, mas eu sigo. Olha, seguir a Jesus implica em viver a vida proposta por Ele. A vida que você está vivendo hoje é a vida que Ele propôs para você? Não é a vida que você tem proposto. Não é a vida que você tem escolhido. A vida que Ele propôs para você, qual é? Nós precisamos servi-lo. Então me responda. O tempo aí que você deseja é para o quê? A riqueza é para o quê? A solução do problema, a cura da enfermidade? Ou você quer que a tristeza vá embora para o quê? O jovem rico foi desconstruído. Ele foi confrontado. Ele queria de fato a vida eterna? Ou ele queria que Jesus desse um tapinha aí nas suas costas, dizendo: muito bem, vou condecorar você, vou dar a você a medalha, o diploma de jovem do ano. Mas Jesus não disse não. Jesus disse para ele: você está longe de ser o jovem do ano. Seu amor, suas prioridades não estão no reino. Estão nas suas riquezas, no seu dinheiro, nos seus bens. E aí me responda uma coisa. Você quer mudar? Eu vi uma postagem hoje sobre Charles Spurgeon que dizia assim: busca o evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O evangelho que mata o seu eu. Porque esse é o evangelho que nos dá a vida de novo. Deixe-me dizer para você, foi esse evangelho que Jesus mostrou para o jovem rico. O evangelho de um Senhor, um único Senhor e servos. Servos que se submetem à vontade do seu Senhor, que destronam qualquer coisa que ocupe a primazia e segue o mestre e Senhor. Olha, não entendo muitas vezes os percalços do caminho. Muitas vezes a gente caminha chorando, mas aqueles que fazem de Jesus o seu Senhor e Mestre obedecem e colocam sua vida a serviço dele, para servi-lo e servi-lo aos demais. Sai, como diz o Salmo, andando e chorando enquanto semeia, mas sai com a certeza de que voltará com alegria trazendo os seus molhos. Grande abraço, meu querido. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.